Abra comigo os Grimórios Antigos e veja surgir um nome que desvia do coro guerreiro dos reis e duques. Buer, presidente, médico da Ars Goetia, oferece não conquista, mas conhecimento aplicável. Promete curar corpos, decifrar ervas e ordenar a lógica, sempre através de método rigoroso. Sua lembrança vem acompanhada de uma forma que ninguém esquece: uma roda viva erguida sobre múltiplas pernas, girando como ideia incansável sob a luz vibrante de uma biblioteca em crepúsculo. Ali, poeira antiga dança no feixe das lamparinas silenciosas pendentes. Antes de nos deixarmos levar por boatos online, fixemos a regra de rigor. Real, aqui, é somente o que os manuscritos registram. A Ars Goetia é um catálogo preciso como uma ficha de biblioteca. Oferece nome, título, função e imagem. Nada além. Quando dizemos Buer, dizemos exatamente isso que o pergaminho mostra. Toda a história moderna recheada de promessas milagrosas, tutoriais instantâneos ou tarô de rede social é espuma posterior, confortável, mas sem autoridade textual. Aprender a distinguir fonte de folclore é o primeiro passo do método. Se buscarmos onde Buer aparece, encontramos uma malha de fontes âncora espalhadas por séculos. O coração é sempre a Ars Goetia, mas cópias, suplementos e compêndios afins repetem o núcleo com variações mínimas. Mudam caligrafia, ornamentação, ortografia. Permanece o conteúdo: cura, ervas, ensino. Cada ficha, cada linha, ecoa a mesma promessa de utilidade. Pesquisadores cruzam esses registros como se conferissem notas de laboratório, procurando anomalias sem perder de vista o padrão que garante identidade. É nesse coro disciplinado que a voz do presidente ressoa ainda forte. Nos Grimórios, Buer recebe o título de presidente, não rei nem duque. O termo pode soar modesto, mas revela função específica: administração de processos, coordenação de saberes, disciplina de rotinas. Presidente organiza, cataloga, distribui recursos intelectuais como quem coordena um hospital e uma academia ao mesmo tempo. O adjetivo ecoa o espírito pragmático renascentista, que valorizava ofício sobre heráldica. Assim, a própria designação já indica que sua autoridade deriva do método, não da força, e permanece atual quando falamos de gestão do conhecimento clínico. Os Grimórios informam que Buer comanda 50 legiões de espíritos. À primeira leitura, o número parece contabilidade exata, mas leitores críticos reconhecem metáfora de escala. 50 legiões significa alcance amplo, não planilha militar. É o jeito medieval de dizer que o presidente possui infraestrutura suficiente para disseminar seu método onde for preciso. Quantificar o intangível era comum em textos da época. O dado serve como indicador de magnitude. Lembrando que conhecimento eficaz precisa de rede para circular e sobreviver além das fronteiras materiais do manuscrito. A iconografia de Buer causa espanto até em leitores acostumados a quimeras. O texto descreve com precisão inesperada: corpo em forma de roda, múltiplas pernas projetadas radialmente, o conjunto girando sem cessar. Não há sangue nem ossos expostos, apenas geometria viva, símbolo de locomoção constante. Diferente de monstruosidades caóticas, essa figura obedece a um desenho regular, quase matemático, reforçando a ideia de método giratório. Quem folheia o Grimório costuma parar, fixar o olhar e lembrar para sempre, gravando a lição na memória iconográfica do estudioso. A roda que define Buer não é ornamentação gratuita. Ao contrário, encarna o princípio do método: repetição disciplinada, diagnóstico, correção, retorno ao ponto de partida para refinar resultados. Numa oficina de relojoeiro, engrenagens pequenas movem as grandes. No consultório ideal, protocolos simples movem curas complexas. Por isso, o símbolo sugere movimento perpétuo em serviço do aperfeiçoamento. Olhar para essa figura é recordar que nada se resolve num passo só.
mas em ciclos de aprendizagem calculados que mantêm ciência e arte da medicina sempre em marcha. Quando o catálogo atribui a Buer o ensino da medicina, não fala em truques espetaculares. Fala em anatomia, dietas, sangue, febres, balanceamento de humores ou de químicos conforme a época. O espírito se apresenta como professor, não milagreiro. Promete orientar o estudioso a compreender processos fisiológicos, identificar sintomas, aplicar remédios fundamentados. A recompensa, portanto, é aprendizado que permanece depois do ritual. Ao invés de cura instantânea, Buer oferece currículo, disciplina, casos, notas, marginalia de mestre severo e incentiva registro meticuloso de cada experiência clínica obtida. O segundo, sempre abertos ao olhar curioso e disciplinado do pesquisador atento dedicado. A associação de Buer às ervas reflete um mundo onde medicina, botânica e filosofia natural caminhavam juntas. No Renascimento, monges, doutores e alquimistas passeavam em jardins medicinais anotando cheiros, cores e efeitos enquanto discutiam Aristóteles. A ideia de magia natural não significava truque oculto, mas investigação das propriedades que Deus teria escondido na matéria. O Grimório, portanto, registra parte de um ecossistema intelectual em que leito hospitalar e canteiro de sálvia pertenciam à mesma biblioteca, onde a fronteira entre ciência e culto era porosa sempre ainda. A terceira função atribuída a Buer surpreende quem espera apenas bisturi e ervas. Ele ensina filosofia e lógica. Nos textos, isso aparece quase como nota de rodapé, mas muda todo o quadro. Curar não bastaria sem raciocínio clarificado, sem premissas firmes para orientar diagnóstico. Buer oferece silogismos como quem entrega bisturi esterilizado. Com eles, o estudioso aprende a separar causa de sintoma, coincidência de evidência. O mesmo método que poda falácias lapida receitas e, por extensão, decisões de vida, mantendo razão e corpo em harmonia. Para o pensamento antigo e renascentista, método é remédio. Assim como dieta ajusta o sangue, lógica ajusta conclusões. Por isso, a medicina de Buer vem casada com filosofia. Ambas exigem observação, classificação, correção. Um corpo tratado sem mente disciplinada recairia em velhos hábitos. Um argumento são sustenta tratamento eficaz. A imagem dividida entre plantas e livros recorda que quem não mede as próprias ideias acaba dosando errado os próprios chás. Disciplina mental e fisiológica marcham em compasso único, reforçando o arquétipo austero do presidente curador. O sigilo de Buer é um traço gráfico transmitido de cópia em cópia, como assinatura estilizada. Não é chave secreta nem amuleto automático, é marcador bibliográfico, dispositivo de memória. Gravado a tinta escura sobre pergaminho áspero, permite que leitores reconheçam rapidamente o item do catálogo, assim como logos modernos indicam marcas. Ao traçar o símbolo, o praticante repete, em miniatura, o ato de catalogar. Reafirma que o conhecimento pertence a um arquivo, não a um capricho místico, mantendo a linhagem textual rigorosamente identificável e confiável. Passe de um manuscrito para outro e verá mudanças de detalhes. Grafias alternativas, números arredondados, frases reordenadas. Contudo, o perfil de Buer permanece reconhecível como rosto de parente. Cura, ervas, filosofia, lógica, forma roda. As variações funcionam como sotaques regionais dentro da mesma língua. Pesquisadores anotam divergências, mas sabem que o núcleo resistente comprova a tradição. Isso mostra que um catálogo vivo não é estático, mas também não se desfaz ao vento. Ele flexiona sem romper coerência, preservando utilidade clínica e simbólica para leitores de todos os tempos. Ao navegar pela internet, é comum encontrar postagens que transformam Buer em solução universal. Emagrecimento rápido, riqueza imediata, amor garantido. Tudo isso diverge dos grimórios, que descrevem funções específicas: ensinar, revelar, instruir. O texto não promete resultado pronto, promete método. Confundir manual com varinha mágica é falha de leitura.
Quando o mito sensacionalista se dissolve, resta o trabalho de estudo disciplinado. O ruído digital cede lugar ao pergaminho, e o pesquisador retorna ao real, com novas perguntas, caneta afiada e paciência para repetir provas cuidadas. Perguntar como Boer é em espírito conduz inevitavelmente de volta ao texto. Ele é presidente, roda viva de múltiplas pernas, mestre de cura, ervas, filosofia e lógica. Nada mais pode ser afirmado com rigor. Talvez represente movimento disciplinado, talvez autoridade do método, mas isso já é interpretação. A honestidade acadêmica consiste em apontar a passagem, citar a fonte e distinguir hipótese de dado, entre a sombra simbólica da criatura e a pilha de livros. Mantemos a fronteira clara para que estudo não vire especulação vazia. Quando ampliamos o quadro além da Goetia, percebemos que Boer faz eco ao arquétipo universal do curador-filósofo. Figuras como Asclépio, Imhotep ou mesmo Galeno, que fundem prática clínica e reflexão teórica. O catálogo demoníaco, portanto, guarda paralelo insuspeito com tradições médicas respeitadas. Nesses modelos, corpo e mente não se separam, natureza e razão dialogam. Boer acrescenta a imagem da roda para enfatizar movimento contínuo. Assim, o presidente ocupa lugar em linhagem humana de cuidado sistemático, recordando que ciência evolui, girando em revisões constantes e humildes. Na leitura luciferiana, a presença de Boer aponta para a autonomia conquistada pelo conhecimento. Aprender sobre corpo e pensamento é governar-se sem muletas de superstição. Assim, cuidar do jardim de ervas e da biblioteca pessoal torna-se ato de autoinsurgência pacífica. Cada receita compreendida, cada silogismo dominado, desloca o poder da crença cega para a disciplina esclarecida. Boer, então, é visto não como servo, mas como espelho. Reflete o potencial de quem aceita estudar com coragem rigorosa, convertendo o conhecimento em liberdade prática, clínica e intelectual, diária. Reunamos as peças. Boer, presidente, forma de roda viva, comandante de 50 legiões enquanto metáfora de alcance. Funções: ensinar medicina, revelar virtudes de ervas, instruir filosofia e lógica. Símbolo: sigilo gráfico que fixa a identidade. Contexto: magia natural renascentista, onde corpo, mente e natureza se cruzam. Interpretação: método como caminho de liberdade. Em meio ao catálogo, Boer encarna a disciplina aplicada, lembrando que conhecimento, para valer, precisa girar, anotar, comparar, correr de volta ao campo e à biblioteca, antes de tornar-se remédio na prática cotidiana concreta. Fechamos o grimório, e a mensagem permanece pairando no ar quente da biblioteca. Cura é disciplina, e disciplina é liberdade. Boer ensina que soberania sobre o próprio corpo e o próprio raciocínio nasce de método repetido até ficar interno como pulso. Não há promessa vazia, há trabalho paciente. Quando o livro se fecha, a poeira levanta e se dispersa, lembrando que teoria vira prática onde houver mão disposta. A roda para no papel, mas continua dentro de quem lê, girando silente rumo ao próximo ciclo.